Oséias capítulo 10. Israel era como videira viçosa, cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais sua terra prosperava, mais enfeitava suas colunas sagradas. O coração deles é enganoso e agora devem carregar sua culpa. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá suas colunas sagradas. Então eles dirão: não temos nenhum rei, porque não reverenciamos o Senhor. Mas mesmo que tivéssemos um rei, o que ele poderia fazer por nós? Eles fazem muitas promessas, fazem juramentos e acordos falsos. Por isso brotam processos judiciais como ervas venenosas num campo arado. O povo que mora em Samaria teme pelo ídolo em forma de bezerro de Bet-Aven. Seu povo planteará por ele, como também os seus sacerdotes idólatras, que se regozijam por seu esplendor, porque foi tirado deles e levado para o exílio. Sim, até ele será levado para a Assíria como tributo para o grande rei. Efraim sofrerá humilhação e Israel será envergonhado pelo seu ídolo de madeira. Samaria e seu rei serão arrastados como um graveto nas águas. Os altares da impiedade, que foram os pecados de Israel, serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão e cobrirão os seus altares. Então eles dirão aos montes: cubra-nos, e às colinas: caiam sobre nós. Desde os dias de Gibeá, você tem pecado, ó Israel, e não mudou. Acaso a guerra não os alcançou em Gibeá por causa dos malfeitores? Quando eu quiser, os castigarei. Nações serão reunidas contra eles para prendê-los por causa de seu duplo pecado. Efraim era bezerra treinada, gostava muito de trilhar. Por isso colocarei o jugo sobre o seu belo pescoço, conduzirei Efraim, Judá terá que arar, e Jacó fará sulcos no solo. Semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado. Pois é hora de buscar o Senhor, até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Mas vocês plantaram a impiedade, colheram o mal e comeram o fruto do engano, visto que vocês têm confiado na sua própria força e nos seus muitos guerreiros. O fragor da batalha se levantará contra vocês, de maneira que todas as suas fortalezas serão devastadas, como Salmã devastou Bet-Arbel no dia da batalha, quando mães foram pisadas e estraçalhadas juntos com seus filhos. Assim acontecerá com você, ó Betel, porque a sua impiedade é grande. Quando amanhecer aquele dia, o rei de Israel será completamente destruído. Oséias capítulo 11. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos balins e queimaram incensos aos ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão do Egito e a Assíria não os dominará, porque eles se recusam a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim. Embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregar você nas mãos dos outros? Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não um homem.
o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Eles seguirão o Senhor. Ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Virão voando do Egito como aves, da Síria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Efraim me cercou de mentiras, a casa de Israel de enganos, e Judá é rebelde contra Deus, a saber, contra o santo fiel. Oséias, capítulo 12. Efraim alimenta-se de vento, vai atrás do vento oriental o dia inteiro e multiplica mentiras e violência. Faz tratados com a Síria e manda azeite para o Egito. O Senhor tem uma acusação contra Judá e vai castigar Jacó de acordo com os seus caminhos, de acordo com as suas ações lhe retribuirá. No ventre da mãe segurou o calcanhar de seu irmão, como o homem lutou com Deus. Ele lutou com um anjo e saiu vencedor, chorou e implorou o seu favor. Em Betel encontrou a Deus, que ali conversou com ele, sim, o próprio Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor é o nome pelo qual ficou famoso. Portanto, volte para o seu Deus, pratique a lealdade e a justiça e confie sempre no seu Deus. Como os descendentes de Canaã, comerciantes que usam balanças desonestas e gostam muito de extorquir, Efraim orgulha-se e exclama: como fiquei rico e abastado! Em todos os trabalhos que realizei, não encontrarão em mim nenhum crime ou pecado. Mas eu, o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito, farei vocês voltarem a morar em tendas, como no dia de suas festas fixas. Eu mesmo falava aos profetas, dava-lhes muitas visões, e por meio deles falava em parábolas. Como Gileade é ímpia, seu povo não vale nada. Eles sacrificam bois em Gilgal, mas os seus altares são como montes de pedra num campo arado. Jacó fugia para a terra de Harã, Israel trabalhou para obter uma mulher. Por ela cuidou de ovelhas. O Senhor usou um profeta para tirar Israel do Egito, e por meio de um profeta cuidou dele. Efraim amargamente provocou a ira. Seu Senhor fará cair sobre ele a culpa do sangue que derramou e lhe devolverá o seu desprezo. Oséias, capítulo 13. Quando Efraim falava, os homens tremiam. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado de adoração de Baal e começou a morrer. Agora eles pecam cada vez mais. Com sua prata fazem ídolo de metal para si, imagens modeladas com muita inteligência, todas elas obra de artesãos. Dizem desse povo: eles oferecem o sacrifício humano e beijam os ídolos feitos em forma de bezerro. Por isso serão como neblina da manhã, como orvalho que bem cedo evapora, como palha que num redemoinho vai-se de uma eira, como fumaça que sai pela chaminé. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador senão a mim. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Por isso virei sobre eles como leão, como leopardo, ficarei à espreita junto ao caminho. Como a ursa de quem roubaram os filhotes, eu os atacarei e os rasgarei. Como leão eu os devorarei, um animal selvagem os despedaçará. Você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. E agora? Onde está o seu rei que havia de salvá-lo em todas as suas cidades? E os oficiais que você pediu, dizendo: dá-me um rei e líderes? Dei-lhe um rei na minha ira e o tirei na minha indignação. A culpa de Efraim foi anotada, seus pecados são mantidos em registro, chegam-lhe dores como as da mulher em trabalho de parto, mas ele não é uma criança inteligente. Quando chega a hora, não sai do ventre que abrigou. Eu os
redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde então, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Não terei compaixão alguma, embora ele floresça entre os seus irmãos. Um vento oriental virá da parte do Senhor, soprando desde o deserto. Sua fonte falhará, seu poço secará. Todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. O povo de Samaria carregará sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Eles serão mortos à espada, seus peregrinos serão pisados e despedaçados. Suas mulheres grávidas terão rasgados os seus ventres. Oséias, capítulo 14. Volte, ó Israel, para o Senhor, para o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como o lírio, como o cedro do Líbano, aprofundará suas raízes. Seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com os ídolos? Sou eu que lhe respondo, e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considera essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Este é o fim do livro de Oséias. Parabéns a você que completou a leitura de mais um livro da Bíblia. Que Deus te abençoe. Que você, assim como este último versículo que lemos, que se cumpra em sua vida o que está escrito. Os caminhos do Senhor são justos, e os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Que você seja justo diante do Senhor, e que Deus te prospere e te abençoe. Lembre-se sempre que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.